Olá, everybody! Meu nome é Marcos Malveira, bacharel em Direito, e eu gostaria de te dizer que onde há arte, há o direito, bem como onde há o Chaves, há pelo menos alguém que não tem paciência com ele. Todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves, 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 uma historinha bem gostosa de se ver. Chaves, 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 todos atentos olhando pra TV. Mas sabemos que o Chaves é uma criança ingênua e nunca fez mal a ninguém, é sempre sem querer querendo. No entanto, Chaves nos ensinou muito sobre valores da vida, principalmente valores éticos e morais. Porém, nesse vídeo, irei tratar acerca do que Chaves nos ensina sobre o direito. Chavo del Ocho, ou como conhecemos Chaves, foi uma série de TV transmitida inicialmente pela Televisa, mas que logo se internacionalizou sendo exibida aqui no Brasil pelo SBT. Chaves é uma criança órfã que mora num barril no meio de um cortiço, tendo como vizinhança o seu Madruga, a Chiquinha, o Kiko, a Dona Florinda e Dona Clotilde. O proprietário desse cortiço é o seu Barriga. A qualidade de vida de inquilinos de cortiço não é das melhores, pois sabemos muito bem que inquilinos desse tipo de habitação não têm uma qualidade financeira muito boa. Porém, em Chaves, eles travavam os problemas diários com algumas presepadas e às vezes algumas pancadas. Todavia, o que a série nos mostra é que há muito mais do direito do que podemos imaginar. Primeiro, podemos observar que todos ali pagavam aluguel ao seu Barriga, e o aluguel é um contrato de locação acordado entre locador e locatário. A locação de um imóvel é normatizada pela Lei do Inquilinato, onde versa sobre direitos e deveres do locador e do locatário. Como, por exemplo, naquele episódio que o cortiço estava com as fachadas das casas todas sujas, o seu Barriga tinha o dever de reformar aquelas fachadas. Bem como o seu Madruga tinha o dever de pagar o aluguel ao seu Barriga, e se seu Madruga não pagasse, o seu Barriga poderia muito bem despejar o seu Madruga. Porém, de acordo com o direito brasileiro, o despejo se dá pela ação de despejo, onde haverá todo um processo judicial e não apenas pegar as coisas no inquilino e jogar no pátio do cortiço. Eu fiz uma enquete no Instagram e algumas pessoas erraram acerca da nomenclatura em que poderia se encaixar o seu Barriga. Como o seu Barriga é o proprietário do cortiço e as pessoas pagam aluguel a ele, o termo certo seria locador. Já o locatário é a mesma coisa do inquilino, que são os moradores da vila. Chaves também versa sobre crimes contra a honra. Felizmente, ninguém chegou a processar ninguém na série, mas se quisesse poderia. Os crimes contra a honra são um tipo de delito que são mais cometidos na face da terra, mas a maioria das pessoas não vão em juízo para resolver a situação. E eles se constituem nos seguintes crimes: a injúria, a difamação e a calúnia. A injúria se caracteriza quando você ofende o decoro ou a dignidade de alguém. Por exemplo, Dona Florinda não tinha lá uma beleza tão explícita, então alguns personagens caçoavam dela por conta disso, bem como faziam com a bruxa, bem como quando faziam com a Dona Clotilde, quando chamavam ela de bruxa do 71. Insultar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, se caracteriza como injúria. Já a difamação, você ofende a reputação da vítima. Seu Barriga chegava na vila e no pátio mesmo cobrava 14 meses de aluguel do seu Madruga. Mesmo que seja fato, é desnecessária essa exposição, pois o seu Madruga ficou com a reputação quebrada perante os seus vizinhos. E por último, a calúnia, onde quem comete imputa a alguém, de forma falsa, algum fato definido como crime. Por exemplo, no episódio em que todo mundo chamou o Chaves de ladrão, sendo que ele não era o ladrão. Fazendo isso, eles fizeram com que o Chaves saísse da vila com uma culpa medonha. Já aprendemos um pouco sobre direito civil e direito penal, mas quem diria que Chaves poderia nos ensinar um pouco sobre direito empresarial? Em alguns episódios da série, podemos vislumbrar o seu Madruga trabalhando como vendedor ambulante, carpinteiro, cabeleireira Leila, e você já se perguntou que tipo de profissional ele seria? Nesse caso, seu Madruga se encaixaria como um profissional autônomo, pois ele não tem uma formação acadêmica, mas ele trabalha para si próprio. Vocês se lembram também que a Dona Florinda chegou a montar um restaurante? Pois é,
Dependendo do faturamento anual do restaurante, ela poderia se encaixar como uma microempreendedora ou uma microempreendedora individual. A diferença entre as duas é muito simples. No caso do microempreendedor, ele pode faturar anualmente até R$360 mil e no caso do restaurante, ter até 9 funcionários. No caso do microempreendedor individual, ele só pode faturar até R$81 mil e ter apenas um funcionário. Existem outras características que diferenciam um do outro, porém, para ficar mais enxuto, podemos concluir que devido ao tamanho da clientela do restaurante da Dona Florinda e o tamanho de seu quadro de funcionários, ela se constituía como microempreendedora individual. Fazendo essa pequena análise jurídica sobre o seriado Chaves, tem muitas outras coisas para falar sobre ele, é muito abrangente. Eu não poderia deixar de expressar minha tristeza, minha breve tristeza, espero, sobre a ausência do seriado aqui no Brasil. Para quem não sabe, após 36 anos sendo exibido pelo SBT aqui no Brasil, Chaves, Chapolin, Chespirito deixaram de ser transmitidos no dia 1º de agosto desse ano. O motivo da suspensão do programa se dá pela mudança contratual no que tange aos direitos intelectuais da obra entre a empresa que transmitia a Televisa e o grupo Chespirito, que é o dono dos roteiros. E a propriedade intelectual ataca mais uma vez. Infelizmente, até a gravação desse vídeo, ainda não sabemos nenhuma novidade sobre o caso, mas o que sabemos é que a série foi suspensa. Algumas pessoas se perguntam por que de outras pessoas ficarem tristes com o acontecido, mas o que essas pessoas não sabem é que Chaves fez parte da infância de muita gente. Usando um humor inteligente, Chaves, Chapolin e Chespirito nos prendiam à tela. A gente assistia 1, 2, 3, 10 vezes o mesmo episódio e ainda ria em todos. Minha bisavó morria de rir com as presepadas do Chaves. E agora, sem pelo menos uma data possível para a volta, o que nos resta é apenas nos lembrar dos episódios que tantos nos fizeram rir. Foi sem querer querendo. Você não vai com minha cara? Só não te dou outra por quê? Pois é, pois é, pois é. Tá. E tantos outros bordões que aprendemos pregaram em nossa mente como chiclete. Foi contando com sua astúcia e sempre seguindo os bons que Roberto Gomes Bolaños e seus colegas de trabalho nos fizeram rir nas tardes em família. Mas palma, 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 não priemos cânico. Talvez tudo isso se resolva e o Boa Noite Vizinhança poderá se transformar num Lá Vem o Chaves. Pois é, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço imensamente a quem está compartilhando, quem assiste os vídeos até o final, quem curte, quem comenta, quem compartilha, quem se inscreve no canal. Aqui ó, tá no meu coração. E é isso, pessoal, por favor, continuem apoiando o canal. É um projeto que eu quero levar muito pra frente, então eu peço muito que vocês me ajudem nessa caminhada. Então peço encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você está vendo o canal pela primeira vez, se inscreve. Se você tem alguma sugestão ou quer corrigir alguma coisa que eu falei, deixe nos comentários. Me segue nas redes sociais, tem um filtrozinho ó, top que eu quero que vocês utilizem. Eu gostaria de agradecer imensamente meu amigo Marcos Vitor, que fez a trilha sonora do final aí do Boa Noite Vizinhança. Muito rápido, cara, foi realmente muito rápido. Eu saí pra pedalar, 1 hora depois já tava a música toda pronta. Agradeço demais, meu amigo. E se lembre, pessoal, onde a arte há o direito.